Quando a gente fala nos melhores lugares do mundo para se viver, nomes como Zurique, Copenhague ou Vancouver quase sempre aparecem no topo das listas. São cidades organizadas, limpas, seguras, com altos índices de qualidade de vida. Mas existe também o outro lado da moeda. Espalhados pelo planeta estão lugares onde o dia a dia é quase uma sentença. Seja pelo clima implacável, pela poluição sufocante, pela guerra que não dá trégua ou pela falta total de infraestrutura, nesses locais a vida cotidiana é um teste de sobrevivência. Cada cidade tem seus próprios desafios, mas todas compartilham uma coisa em comum: condições tão adversas que colocam à prova a resistência e a dignidade de quem vive nelas. Hoje, no Belo Mundo, a gente te leva para conhecer os 10 piores lugares para se viver no mundo e os motivos que fazem deles cenários tão inóspitos. Número 10. Agbogbloshie, Accra, Gana. Nos arredores da capital Accra, em Gana, existe um lugar apelidado pelos próprios moradores de Sodoma e Gomorra, não por acaso, mas por representar o caos em estado bruto. Agbogbloshie virou símbolo do pior que a humanidade pode produzir quando mistura desigualdade com descaso ambiental. É um dos maiores lixões eletrônicos do mundo. Um cemitério de tecnologia onde o luxo descartado por países ricos vira veneno para quem não tem nada. Computadores, celulares, geladeiras e TVs quebradas chegam aqui em contêineres lotados. Dizem que é tudo reutilizável, mas na prática é entulho tóxico empilhado a céu aberto. As peças são queimadas em fogueiras para extrair cobre e outros metais. O céu é preto de fumaça. O ar fede a plástico derretido. O chão encharcado de metais pesados. Crianças quebram monitores com pedras. Homens mexem em fios com as mãos nuas. Tudo isso por umas poucas moedas. O solo e a água estão contaminados com chumbo, mercúrio e arsênio. Os moradores têm dores crônicas, doenças de pele e problemas neurológicos. E como se não bastasse, ainda vivem cercados de violência, ratos, mosquitos e esgoto a céu aberto. Em 2021, parte da comunidade foi removida, mas a atividade tóxica continua nos arredores. Aqui, viver é respirar fumaça e pisar em solo envenenado todos os dias. Número 9. Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Pode parecer estranho colocar um lugar da Noruega numa lista dessas. Um país com IDH altíssimo, bons salários, segurança. Mas Longyearbyen é uma exceção congelada dentro desse paraíso escandinavo. Estamos falando da cidade mais ao norte do mundo, um ponto isolado no arquipélago de Svalbard, a apenas 1.300 quilômetros do Polo Norte. Lá, o ser humano vive em desvantagem. No verão, o sol brilha o tempo todo. 4 meses inteiros sem anoitecer. No inverno, o oposto. São mais de 80 dias seguidos sem ver a luz do dia. Nem um fiozinho. É só escuridão e frio. Um frio que chega fácil a 30 graus negativos. Morar ali exige disciplina. Para não perder o juízo, os moradores seguem horários rígidos, usam lâmpadas especiais, tentam manter a rotina funcionando mesmo quando o cérebro pede descanso. Mas não é só o psicológico que sofre. Fora da cidade, o risco é real. Há mais ursos polares do que gente em Svalbard. Todo mundo carrega arma. Quem sai da área urbana precisa estar pronto para se defender. Mas não é só a luz, ou a falta dela, que complica. As temperaturas podem cair abaixo dos 30 graus negativos. E os ursos polares são tantos que sair da cidade sem uma arma é proibido. Mães com bebê de um lado e rifle do outro viraram cena comum. E o mais curioso, não se pode nascer nem morrer em Longyearbyen. Gestantes precisam ir para a Noruega continental semanas antes do parto. E quem adoece gravemente deve se mudar. Não há casas de repouso, nem hospitais com estrutura completa. Enterros? Também não.
O solo congelado impede a decomposição. Só é permitido cremar ou enviar o corpo embora. Viver aqui é aceitar restrições quase inimagináveis. É amar a natureza selvagem, mesmo quando ela te lembra todos os dias que você é um intruso. Número 8. Ilha de Midingo, Uganda, Lago Vitória. Imagine um pedaço de terra menor que meio campo de futebol, perdido no meio de um lago, onde vivem centenas de pessoas espremidas em barracos de zinco. Essa é a ilha de Midingo, no Lago Vitória. Um rochedo de 2.000 metros quadrados, coberto por barracos de zinco amontoados. Aqui não tem árvores, não tem solo, não tem espaço. Tudo é chapa metálica, passarelas improvisadas e barcos encostados até não caber mais nada. As pessoas vivem praticamente empilhadas. Dormem em quartos minúsculos, dividem os becos com galões, redes e caixas de peixe. A água ao redor é o que sustenta todo mundo. Ali tem muita perca do Nilo, um peixe valioso que atraiu pescadores pobres dos 2 países vizinhos. Só que essa abundância virou motivo de briga. Uganda e Quênia disputam a posse da ilha. Os 2 mandam policiais armados para lá, e já teve até gente dizendo que essa é a menor guerra da África. A vida no rochedo é tudo, menos tranquila. Não tem esgoto nem banheiro de verdade. Muita gente faz as necessidades direto no lago, o mesmo de onde vem a água para beber e cozinhar. Não tem hospital, não tem escola. Mas tem bares, prostíbulos e até um pequeno cassino improvisado, onde os pescadores gastam o que ganham. O calor é infernal, o cheiro é uma mistura de peixe podre com fumaça de óleo diesel, e o barulho dos geradores não para nem à noite. Midingo é claustrofóbica, suja, tensa, e ainda por cima flutua num limbo político. Número 7. Makoko, Lagos, Nigéria. À primeira vista parece uma vila de pescadores, mas basta se aproximar para perceber que ali não tem nada de tranquilo. Estamos nos arredores de Lagos, a maior cidade da Nigéria, onde uma comunidade inteira vive literalmente sobre a água. É a chamada favela flutuante, um amontoado de barracos precários suspensos por palafitas de madeira podre, erguidos no meio da lagoa de Lagos. Quase 300.000 pessoas vivem nesse emaranhado de troncos, zinco enferrujado e plástico. Não existe rua nem calçada, só canais estreitos onde crianças remam em canoas e adultos tentam vender peixe. Boa parte das casas está sobre a água, outra parte em solo alagadiço que vira lama com qualquer chuva. E por incrível que pareça, é nessa água fétida que tudo acontece. Ali se toma banho, se pesca, se joga o lixo e o esgoto escorre sem nenhum tratamento. O cheiro é difícil de descrever. Uma mistura de peixe podre, dejetos humanos, fumaça de carvão e calor úmido. Mosquitos fazem a festa, espalhando cólera, malária, febre tifoide. Quando chove forte, tudo alaga, e já houve vezes em que casas inteiras sumiram levadas pela correnteza. O governo já tentou remover a comunidade mais de uma vez. Em algumas ações, equipes chegaram destruindo estruturas e expulsando moradores da noite para o dia. Mas o povo ficou, porque quem nasceu ali não tem para onde correr. Número 6. Damasco, Síria. Damasco já foi o coração da Síria. Hoje, é uma cidade que respira com dificuldade, como quem tenta sobreviver num campo de escombros. Depois de mais de uma década de guerra civil, a capital virou símbolo da decadência. Em 2022 e 2023, ela apareceu no último lugar do ranking mundial de habitabilidade. Nenhuma outra capital parecia oferecer tão pouco para quem tenta viver. Boa parte da cidade ainda está marcada pelas bombas. Fachadas crivadas de balas, prédios inteiros destruídos, ruas com buracos abertos por explosões. A infraestrutura entrou em colapso. Falta tudo: água, luz, comida, emprego. Tem lugar que passa 3 dias sem uma gota na torneira. E quando a água chega, é por poucas horas, sem força suficiente para alcançar andares altos.
A energia elétrica vem e vai. Em geral, são 2 horas de luz, seguidas de 6 no escuro. Geradores e lamparinas viraram parte da decoração. Nas padarias subsidiadas, as filas dão voltas no quarteirão. Alimentos básicos ficaram caros demais. O preço do pão, do falafel, até da batata virou um obstáculo. Mais de 80% da população síria vive na pobreza. E o medo não acabou. Apesar de estar sob controle do governo, Damasco ainda carrega o peso da repressão. Há postos de controle, milícias nas ruas, relatos de prisões arbitrárias. E o trauma coletivo de quem viu o país desmoronar. Viver em Damasco hoje é existir entre a lembrança do que já foi e a incerteza do que ainda pode piorar. Número 5. Oymyakon, Rússia. Você acha que já passou frio? Então se prepara para conhecer Oymyakon, uma aldeiazinha no leste da Rússia que carrega um título extremo. É o lugar habitado mais gelado do planeta. No auge do inverno, a média fica abaixo de 50 graus negativos. Isso mesmo, negativos, e já teve registro de quase 70 abaixo de zero. Lá, tudo congela, inclusive a vida. Carros não podem ser desligados. Quem mora ali deixa o motor funcionando direto. Se desligar por completo, a gasolina vira pedra. E não é só a paisagem que congela. Saliva, lágrimas, até os cílios viram estalactites. Jogar água fervente para o alto? Vira neve antes de cair. Celular fora do bolso? Esquece. Para de funcionar na hora. Até o chão é problema. Como o solo é permanentemente congelado, construir qualquer coisa exige que as casas fiquem sobre estacas. Se encostar direto no chão, a estrutura afunda. Enterrar alguém também não é simples. É preciso fazer fogueira para amolecer o chão antes de cavar. O cemitério vira uma batalha contra o permafrost. Assim como acontece em Longyearbyen, na Noruega, que falamos mais cedo. Aqui também, o sol some por semanas. De novembro até janeiro, é só escuridão. Nem uma nesga de luz. Ou seja, dificuldade de todos os lados. Mesmo assim, cerca de 500 pessoas resistem. São caçadores, pastores de renas, pescadores, gente que se orgulha de morar em um dos lugares mais frios do mundo. Número 4. Porto Príncipe, Haiti. Porto Príncipe já foi capital de uma república. Hoje parece uma cidade sitiada. O estado sumiu, a polícia não dá conta e quem manda são as gangues. Desde 2021, quando o presidente haitiano foi morto em um atentado, o Haiti mergulhou num caos sem fim. Mais de 80% da cidade está sob controle de grupos armados. São eles que decidem quem entra, quem sai, quem vive e quem morre. Em muitos bairros, sair de casa virou risco de vida. Sequestros se tornaram comuns e qualquer pessoa pode virar alvo. Enquanto isso, o país vive a maior crise de fome do continente. Metade da população não consegue comida suficiente. O preço dos alimentos disparou. As gangues bloqueiam estradas e cobram pedágio de caminhões com suprimentos. Muita carga é saqueada antes de chegar ao destino. E o que sobra custa caro demais. A situação é tão desesperadora que mães fazem fila por um prato de comida. Crianças desnutridas se acumulam em centros de ajuda e há quem recorra a biscoitos feitos de barro e sal só para enganar a fome. A saúde pública colapsou. O sistema já estava fragilizado desde o terremoto de 2010. Agora falta tudo: água potável, energia, atendimento médico. E até nos abrigos há relatos de violência contra mulheres e meninas, algumas obrigadas a vender seus corpos em troca de comida para não morrerem de fome. Porto Príncipe virou um retrato da falência total. É uma capital onde não há governo, não há segurança e onde viver é enfrentar uma guerra invisível que não tem fim nem regras. Número 3. La Rinconada, Peru. Ocupando o terceiro lugar da nossa lista, a gente chega agora ao Peru para conhecer La Rinconada, a cidade mais alta do mundo.
são mais de 5.000 metros de altitude no coração dos Andes. E só isso já transforma o simples ato de viver em um desafio. O ar é rarefeito. Metade do oxigênio que existe ao nível do mar desaparece aqui em cima. Quem chega sente tontura, dor de cabeça, coração disparado. Muitos moradores acabam desenvolvendo a chamada síndrome crônica da montanha, que deixa cicatrizes permanentes na saúde. E o frio não dá trégua. Temperaturas negativas são rotina. Noites de 20 graus abaixo de zero são comuns. Dentro das casas, não há aquecimento, não há conforto, nem mesmo saneamento básico. A água vem de geleiras, mas já chega contaminada por mercúrio usado nas minas. Inclusive, foi por causa das minas que esse lugar existe. A cidade nasceu da promessa de ouro. Atraiu milhares de pessoas que vieram em busca de riqueza. Mas o que encontraram foi um inferno gelado, caótico e sem lei. As minas funcionam de forma precária. Jornadas exaustivas, acidentes constantes, exposição a mercúrio e sílica. A expectativa de vida de um minerador mal chega aos 35 anos. Fora dos túneis, gangues armadas invadem áreas de mineração, espalhando violência e medo. É por isso que a chamam de Inferno de Gelo ou Mina do Diabo. Número 2. Nova Delhi, Índia. A gente sai do gelo dos Andes e desembarca agora no calor sufocante da capital indiana. Nova Delhi é um colosso urbano com mais de 30 milhões de pessoas e um dos lugares mais poluídos do planeta. O ar aqui é tão carregado de poeira, fumaça e partículas tóxicas que respirar por um dia equivale a fumar quase 20 cigarros. Isso mesmo, 20. Mesmo que você nunca tenha encostado num maço, a névoa cinzenta é constante. Os olhos ardem, a garganta fecha, as crianças vivem tossindo. A poluição não só maltrata, ela mata mais rápido. Só para você ter ideia, morar por essas bandas reduz em média 7 anos a expectativa de vida de quem nasce aqui. Mas o problema não é só o ar. As ruas estão cheias de lixo, os rios tomados por esgoto. Em muitos bairros não há banheiros nem coleta. É normal ver pessoas fazendo necessidades na rua, em terrenos baldios, nos trilhos do trem. Mais de 700 milhões de indianos ainda não têm acesso a saneamento básico. Em Delhi, a sujeira escorre pelas valas enquanto vendedores de comida trabalham ali do lado. E o cheiro é uma mistura de plástico queimado, fezes, urina e podridão que parece grudar na pele. Viver aqui é lidar com doenças respiratórias, infecções, diarreias, febres. É lutar contra um ambiente que, a cada passo, desafia o corpo humano. Número 1. Norilsk, Rússia. Chegamos agora ao lugar mais extremo da nossa lista. E não é exagero dizer que Norilsk, no coração gelado da Sibéria, talvez seja o pior lugar habitado do planeta. A cidade tem pouco mais de 170 mil moradores e está completamente isolada. Não existem estradas ligando a cidade ao restante da Rússia. Para chegar lá, só de avião. Ou, durante o verão, de barco pelo rio Yenisei. E isso é só o começo. Norilsk foi construída em cima de uma das maiores reservas de níquel, paládio e outros metais valiosos do mundo. A mineração move tudo, mas também envenena tudo. A poluição do ar é tão absurda que as fábricas locais emitem, sozinhas, o equivalente à poluição de um país inteiro como a França. O céu vive coberto de fumaça. O cheiro metálico gruda na garganta. E os problemas de saúde são previsíveis. Doenças respiratórias, câncer, irritações na pele. A expectativa de vida por ali é até 10 anos menor do que em outras partes da Rússia. E tem mais. No inverno, os termômetros despencam para menos 50 graus. Isso mesmo. E durante 45 dias seguidos, o sol simplesmente não aparece. É a chamada noite polar. O vento corta como lâmina, e tempestades de neve são frequentes. Em algumas delas, a fuligem das fábricas escurece até a própria neve. A cidade vira um borrão preto no meio da imensidão branca.
Muita gente desenvolve depressão. O frio, a escuridão, a poluição e o isolamento criam uma espécie de prisão climática. Norilsk não só fecha essa lista, ela redefine o que significa habitar um ambiente hostil. E por hoje, a gente fica por aqui. Agora conta pra gente, qual desses lugares mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários que a gente adora saber o que vocês pensam. Aproveita, se inscreve no Belo Mundo, ativa o sininho e já deixa o like para dar aquela força. Muito obrigado por assistir e até a próxima.